Nunca contei ao meu filho sobre meu salário mensal de R$ 150 mil. Ele sempre me viu vivendo com simplicidade. Ele me convidou para jantar com os pais de sua esposa. Eu queria ver como eles tratam uma pessoa pobre, fingindo ser uma mãe arruinada e ingênua. Mas assim que eu passei pela porta. Antes de começarmos, faça uma pausa por um momento e me diga uma coisa. De onde no mundo você está assistindo e que horas são aí agora? Talvez seja o nascer do sol no Brasil, meia-noite em Portugal, tarde no Canadá ou anoitecer na França. Não assista em silêncio. Deixe um comentário aqui embaixo e vamos ver até onde essa história chega pelo mundo. Agora, aproxime-se, e vamos começar. Iracema Vasconcelos congelou na soleira da porta da mansão no Jardim Europa. O homem alto de cabelos grisalhos que se virou para cumprimentá-la não era um estranho. Aqueles olhos azuis penetrantes, aquele sorriso calculista, ela jamais esqueceria. Murilo Prado. O homem que destruíra seus sonhos 3 décadas atrás. O homem que agora sorria como se fossem velhos amigos. Dona Iracema. Que prazer finalmente conhecer a mãe de Gustavo, disse ele, estendendo a mão elegantemente. Seu vestido simples, comprado propositalmente em liquidação, parecia pesar toneladas. A bolsa surrada que escolhera para completar seu disfarce de mulher de classe média tremeu em suas mãos. O plano de fingir-se de pobre para testar como seria tratada pelos sogros de seu filho desmoronava diante de seus olhos. O prazer é meu, conseguiu responder automaticamente, enquanto seu cérebro processava o choque. Murilo Prado. O homem que roubara sua patente farmacêutica quando ela era apenas uma jovem cientista. O homem que a deixará na miséria quando estava grávida de Gustavo. E agora, por algum cruel golpe do destino, esse homem era o sogro de seu único filho. Gustavo aproximou-se, radiante de felicidade, sem perceber a tensão. Mãe, este é Murilo Prado, pai de Letícia. E aquela é Ângela, minha sogra. Uma mulher elegante acenou do interior da sala, avaliando Iracema com olhos clínicos. Letícia, a esposa de Gustavo, sorriu docemente ao lado da mãe, sua expressão genuinamente acolhedora. Bem-vinda à nossa casa, disse Murilo, seu olhar fixo no dela. Gustavo nos contou tanto sobre a senhora, mas confesso que sinto como se já nos conhecêssemos de algum lugar. O tempo parou. Ele a reconhecera. Sabia quem ela realmente era. Não a mãe simples e trabalhadora que Gustavo acreditava que ela fosse, mas a CEO da maior empresa farmacêutica do país, com um salário mensal de R$ 120 mil que nunca revelara ao filho? Ou pior, ele sabia que ela era a jovem cientista cuja vida ele destruíra, e que agora, por ironia do destino, era mais poderosa e rica que ele jamais imaginara? Talvez em outra vida, respondeu Iracema, forçando um sorriso, enquanto a porta fechava-se atrás dela como uma sentença. 3 dias antes, Iracema observava São Paulo do alto de seu escritório na cobertura do edifício da Vasconfarma, a empresa que construíra do zero. Lá embaixo, a cidade pulsava como um organismo vivo enquanto ela assinava documentos de uma nova aquisição. Dona Iracema, precisamos de sua aprovação para o novo laboratório em Ribeirão Preto, disse Tadeu, seu assistente de confiança há 15 anos. Já assinei. E os relatórios da filial de Manaus? Aqui estão. Ah, seu filho ligou. Disse que é importante. Iracema sorriu. Gustavo, seu único filho, era sua maior alegria e também seu maior segredo. Aos 35 anos, ele acreditava que a mãe trabalhava como gerente administrativa de uma pequena empresa farmacêutica. Uma mentira que começara por necessidade e continuará por princípio. Vou retornar agora. Pode me dar privacidade. Quando Tadeu saiu, Iracema contemplou a foto de Gustavo em sua mesa. A decisão de esconder sua riqueza nascerá após o trauma de ver seu trabalho roubado por Murilo Prado. Quando finalmente conseguiu reconstruir sua vida, criando a Vasconfarma com uma nova patente revolucionária, jurou que seu filho cresceria valorizando as pessoas pelo que eram, não pelo que possuíam. Mãe. A voz de Gustavo soou animada ao telefone. Tenho uma notícia maravilhosa. Vou me casar. Casar? Mas filho, você só está namorando a Letícia há 8 meses. Quando a gente sabe, a gente sabe. E quero que você conheça os pais dela. Jantar na casa deles sexta-feira. É importante para mim. Claro, filho. Estarei lá. Após desligar, Iracema pesquisou sobre a família da noiva. Letícia Prado, professora universitária, filha de... Seu coração parou. Murilo Prado,
dono da Prado Farmacêuticos. O homem que roubara sua pesquisa 30 anos antes, quando ela era apenas uma cientista promissora na universidade. Não é possível, murmurou, sentindo o passado retornar como um fantasma. Na manhã seguinte, no modesto apartamento de 2 quartos onde vivia em Pinheiros, sua escolha, apesar de possuir 3 coberturas na cidade, Iracema preparava café enquanto pensava. Por que não usará o sobrenome de casada de Letícia nas pesquisas anteriores? Como não fizera essa conexão antes? Dona Iracema, trouxe o pão que a senhora gosta, disse Conceição, sua governanta de décadas, a única pessoa além de Tadeu que conhecia sua verdadeira identidade. Obrigada, Conceição. Preciso de um conselho. Enquanto explicava a situação, o semblante da governanta escurecia. A senhora vai contar a verdade para o menino Gustavo? Não sei. Mas antes, quero ver quem realmente são esses Prado. Como tratam alguém que consideram inferior. Seu olhar endureceu. Vou jantar com eles na sexta. E vou parecer exatamente como eles esperam, uma mãe simples, ingênua e sem recursos. Cuidado, Dona Iracema. Brincadeiras com a verdade têm o costume de sair do controle. As palavras de Conceição ressoaram em sua mente enquanto ela recebia uma mensagem de Gustavo. Mãe, Letícia está tão ansiosa para te apresentar aos pais dela. Disse que o pai comentou que conhece muitas pessoas do ramo farmacêutico. Um arrepio percorreu sua espinha. Seria possível que Murilo já soubesse quem ela era. O jantar prosseguia em meio a cristais que tilintavam e talheres de prata que brilhavam sob o lustre imponente. Iracema, sentada à mesa opulenta dos Prado, mantinha-se o papel de mãe simples, respondendo perguntas sobre seu suposto trabalho como gerente administrativa. E a senhora nunca quis avançar mais na carreira? Perguntou Ângela Prado, a esposa de Murilo, com um sorriso educado que não alcançava seus olhos. Ser mãe sempre foi minha prioridade, respondeu Iracema, notando como Gustavo sorria orgulhoso. O sucesso tem muitas formas. Murilo observava cada movimento de Iracema com intensidade perturbadora. Durante o segundo prato, ele finalmente lançou a isca. Sabe, Dona Iracema, seu nome me parece familiar. A senhora nunca trabalhou com pesquisa farmacêutica? Talvez nos anos 90. O coração de Iracema acelerou. Não, nunca tive essa oportunidade. Sempre trabalhei em administração. Curioso, continuou ele, tomando um gole de vinho. Havia uma jovem cientista com um nome parecido. Tinha um projeto promissor sobre tratamentos oncológicos. Muitas Iracemas no Brasil, ela respondeu com leveza, enquanto por dentro tremia. Com certeza. Murilo sorriu. O mundo é pequeno, não acha? Pessoas que julgamos perdidas no passado ressurgem quando menos esperamos. Letícia interrompeu. Pai, por favor, chega de falar de trabalho. Quero saber mais sobre a infância do Gustavo. Enquanto Iracema contava histórias sobre o filho, percebeu como Ângela avaliava suas roupas simples, seu colar de bijuteria, seus sapatos modestos. O desprezo sutil era evidente para alguém acostumada a ler pessoas em reuniões de negócios. Deve ter sido difícil criar um filho sozinha, com recursos limitados, comentou Ângela, sua falsa simpatia transparente como vidro. Cada escolha tem seu preço, respondeu Iracema. Mas algumas valem cada centavo. Após a sobremesa, enquanto Letícia mostrava fotos do possível local do casamento para Gustavo, Murilo convidou Iracema para ver sua coleção de arte. No corredor opulento, longe dos outros, ele finalmente deixou cair a máscara. Quanto tempo, Iracema Vasconcelos? Ou devo dizer, doutora Vasconcelos? O sangue dela gelou. Então você sabia. Desde o momento em que soube o nome da mãe de Gustavo. Devo admitir, manteve-se bem discreta esses anos todos. CEO da Vasconfarma, uma das maiores concorrentes da minha empresa, e mesmo assim seu filho não faz ideia. Fascinante. O que você quer, Murilo? Ele se aproximou, seu perfume caro invadindo o espaço pessoal dela. Por enquanto, apenas entender. Porque a mulher que construiu um império farmacêutico finge ser uma simples gerente administrativa para o próprio filho. E mais importante, o que pretende fazer agora que nossas famílias estão prestes a se unir? Não misture nosso passado com a felicidade de nossos filhos. Tarde demais, respondeu ele. Você veio à minha casa fingindo ser pobre, Iracema. Jogando algum tipo de jogo. A questão é,
Quem vai contar a verdade ao Gustavo? Você, ou eu? A ameaça pairou no ar, pesada e inescapável. Na sala ao lado, ouvia-se a risada de Gustavo, inocente, sem saber que estava no centro de uma tempestade prestes a se formar. Na manhã seguinte, o escritório de advocacia de Jurema Santana no centro de São Paulo acolheu uma Iracema visivelmente abalada. Jurema, amiga desde os tempos da faculdade e a melhor advogada corporativa do país, fechou a porta assim que viu a expressão da amiga. Pelos seus olhos, o jantar foi um desastre, comentou Jurema, servindo um café forte. Conte tudo. Enquanto Iracema narrava os eventos, o rosto de Jurema endurecia. Ela era a única pessoa que testemunhara o que Murilo fizera 30 anos antes. Então o destino resolveu dar uma volta completa, concluiu Jurema, ajustando os óculos de armação vermelha. O filho da cientista que ele arruinou está apaixonado pela filha dele. E agora ele me ameaça contar a verdade ao Gustavo. Qual verdade exatamente? Que você é rica. Ou que o pai da noiva dele roubou sua pesquisa, levando você à falência quando estava grávida dele. Iracema encarou a janela, observando a cidade. Albas. E mais, que construí minha empresa com o único objetivo de um dia destruir Murilo Prado. Isso é verdade? Perguntou Jurema, surpresa. No início, sim. A vingança foi meu combustível por anos. Depois, tornou-se secundária. Mas nunca desapareceu completamente. Jurema levantou-se, sua postura imponente contrastando com sua estatura baixa. Você tem duas batalhas para lutar: salvar seu relacionamento com Gustavo e impedir que Murilo distorça sua história. Como? Contando a verdade você mesma, nos seus termos. Antes que ele o faça. O telefone de Iracema vibrou, era Tadeu. Dona Iracema, precisamos de sua decisão urgente sobre a aquisição da Nordeste Fármacos. A Nordeste Fármacos. Uma subsidiária da Prado Farmacêuticos que estava à venda. A aquisição que Iracema planejara secretamente por meses como parte de sua estratégia para enfraquecer o império de Murilo. Vou ligar de volta, Tadeu. Jurema observava atentamente. A aquisição da subsidiária dele? Você ainda vai seguir com isso? Não sei. Tudo mudou. A porta do escritório abriu-se sem aviso. Para espanto de ambas, Letícia, a noiva de Gustavo, entrou, seus olhos vermelhos de choro. Desculpe a intrusão, disse ela, a voz trêmula. Eu precisava falar com a senhora, Dona Iracema. Letícia? Como me encontrou aqui? Segui a senhora. Desculpe, sei que parece loucura. Ela respirou fundo. Ouvi a conversa entre a senhora e meu pai ontem à noite. Não tudo, mas o suficiente para entender que há algo grave do passado entre vocês. Iracema e Jurema trocaram olhares alarmados. E o mais importante, continuou Letícia, encarando Iracema diretamente, descobri algo sobre meu pai esta manhã. Algo que acho que a senhora precisa saber antes que ele faça alguma coisa. O quê? Perguntou Iracema, sentindo um misto de apreensão e curiosidade. Ele planeja anunciar no jantar de noivado que a Prado Farmacêuticos está adquirindo a Vasconfarma. Os olhos de Letícia brilhavam com determinação. Ele não sabe que eu sei disso. Ou que sei quem a senhora realmente é. O choque silenciou a sala. Jurema foi a primeira a recuperar a voz. Isso é impossível. A Vasconfarma não está à venda. Não oficialmente, respondeu Letícia. Mas meu pai tem contatos no conselho. E está convencido que conseguiu apoio suficiente para um takeover hostil. Iracema sentiu o mundo girar. Uma traição interna? No seu próprio conselho? Por que está me contando isso, Letícia? Perguntou finalmente. A jovem endireitou os ombros, revelando uma força que lembrava a própria Iracema em sua juventude. Porque amo seu filho mais que tudo. E porque, diferente do meu pai, acredito que algumas coisas são mais importantes que poder e dinheiro. Ela hesitou. E principalmente porque descobri o que ele fez com a senhora no passado. Nas últimas 24 horas, aprendi que não conheço meu próprio pai. O restaurante Fazano estava quase vazio àquela hora da tarde. Iracema chegou pontualmente, escolhendo uma mesa discreta no fundo. 15 minutos depois, Murilo Prado entrou, seu terno impecável e seu andar confiante exalando o mesmo poder que ela lembrava de décadas atrás. Iracema cumprimentou ele, sentando-se. Devo dizer que seu telefonema me surpreendeu.
Obrigada por vir. Ela manteve o tom neutro, profissional. Pensei que devíamos conversar, apenas nós dois, antes que a situação se complique ainda mais. Um garçom aproximou-se. Murilo pediu um uísque caro. Iracema, apenas água. Ainda a mesma disciplina, observou ele com um sorriso irônico. Era isso que admirava em você, sabia? Sua determinação. Pena que a usou de forma tão discreta todos esses anos. Diferente de você, não preciso que todos saibam do meu sucesso para validá-lo. O garçom retornou com as bebidas, interrompendo momentaneamente a tensão crescente. Vamos aos fatos, disse Iracema, inclinando-se levemente. Sei sobre seus planos para Vasconfarma. A surpresa momentânea nos olhos dele confirmou a informação de Letícia. Negócios são negócios, respondeu ele, recuperando-se rapidamente. Ou vai me dizer que sua aquisição planejada da Nordeste Fármacos não tem nada a ver com vingança pessoal? Toucha, admitiu Iracema. Mas há algo mais importante em jogo agora. Os garotos apaixonados. Ele deu de ombros. Namoros universitários raramente duram. Especialmente quando segredos familiares vêm à tona. É isso que pretende fazer? Destruir a felicidade deles para se vingar de mim? Murilo bebeu um gole de uísque, saboreando o momento. Não, Iracema. Estou lhe dando uma opção. Ele colocou um envelope sobre a mesa. Neste envelope há uma oferta formal pelo controle da Vasconfarma. Um valor generoso, acima do mercado. Assine, e prometo não interferir no relacionamento de nossos filhos. E se eu recusar? Então serei forçado a contar a Gustavo quem sua mãe realmente é. E mais, como ela construiu uma empresa com o único propósito de destruir o pai de sua noiva. Ele sorriu friamente. Como acha que seu filho reagirá ao saber que viveu uma mentira por 30 anos? Que sua mãe poderia ter lhe dado tudo, mas escolheu uma vida de aparências. Iracema sentiu a raiva crescer, mas manteve o controle. Décadas no mundo corporativo haviam lhe ensinado a nunca mostrar fraqueza. Você não mudou nada em 30 anos, Murilo. Ainda acredita que pode tomar o que quiser. E você ainda não aprendeu a lição, Iracema. Sempre um passo atrás. Ele inclinou-se para a frente. Tenho 3 membros do seu conselho no meu bolso. Na próxima reunião, eles votarão a favor da minha oferta. Você pode assinar agora, com dignidade, ou ser publicamente humilhada, de novo. Iracema pegou o envelope, abrindo-o lentamente. Examinou os documentos com calma estudada, apesar da tempestade interior. Sabe o que é irônico, Murilo? Ela levantou os olhos. Eu poderia ter vendido a empresa anos atrás. Tive ofertas melhores que esta. Mas nunca vendi porque, no fundo, ela representava minha vitória sobre você. E agora representa sua derrota. Iracema sorriu, um sorriso que desconcertou Murilo. Ela pegou os documentos, com movimentos deliberados, rasgou-os em pedaços. Você ainda não entendeu, não é? Eu não sou mais aquela jovem cientista ingênua. E mais importante, não tenho mais nada a perder. Ela levantou-se, colocando alguns reais sobre a mesa. Vou contar a verdade ao meu filho esta noite. Toda a verdade. Sobre você, sobre mim, sobre o passado. E então deixarei que ele e Letícia decidam seu futuro, baseados em fatos, não em manipulações. Murilo perdeu a compostura pela primeira vez. Você não faria isso. Destruiria o relacionamento deles. Talvez. Ou talvez nossos filhos sejam melhores que nós. Ela ajustou a bolsa no ombro. A diferença entre nós, Murilo, é que estou disposta a arriscar tudo pela verdade. Você só arrisca pelo poder. Enquanto caminhava para a saída, Iracema sentiu uma liberdade que não experimentava há décadas. A vitória tática era dela neste confronto. Mas a guerra estava longe de terminar. A sala do apartamento de Iracema, normalmente tão tranquila, agora parecia pequena demais para conter a tensão. Gustavo sentava-se no sofá, o rosto uma máscara de confusão. Ao seu lado, Letícia segurava sua mão com força. No canto, Conceição permanecia em silêncio, testemunha da verdade que finalmente viria à tona. Filho, o que vou contar agora vai mudar como você me vê, começou Iracema, sua voz mais firme do que esperava. E peço apenas que ouça até o fim. Ela respirou fundo, décadas de segredos pesando em cada palavra.
Não sou gerente administrativa. Sou a fundadora e CEO da Vasconfarma. O choque no rosto de Gustavo foi imediato, seus olhos arregalando-se. A empresa farmacêutica multinacional. Ele balançou a cabeça, incrédulo. Mas, como? Por quê? Começou há 30 anos. Eu era uma jovem cientista, recém-formada, com uma pesquisa promissora sobre tratamentos oncológicos. Ela olhou brevemente para Letícia. Conheci um empresário que se ofereceu para financiar meu projeto. Seu nome era Murilo Prado. Gustavo endureceu visivelmente. O pai de Letícia. Sim. Ele ganhou minha confiança, teve acesso às minhas pesquisas e então. Iracema hesitou, as memórias ainda dolorosas. Ele patenteou meu trabalho em seu nome, usando cláusulas contratuais que eu, jovem e ingênua, não tinha compreendido completamente. Meu pai fez isso, sussurrou Letícia, embora já soubesse a resposta. Eu estava grávida de você, Gustavo. Sem dinheiro, sem patente, sem futuro. A voz de Iracema tremeu pela primeira vez. Foi o pior momento da minha vida. Conceição aproximou-se, oferecendo silenciosamente um copo d'água. Iracema agradeceu com um aceno. O que aconteceu depois? Perguntou Gustavo, sua voz estrangulada. Recomecei. Com uma nova ideia, ainda melhor. Trabalhei dias e noites enquanto você era bebê. Conceição praticamente o criou enquanto eu construía o que se tornaria a Vasconfarma. Ela sorriu tristemente. Quando o sucesso veio, foi maior do que eu jamais imaginara. Mas por que esconder isso de mim? Por que viver neste apartamento simples quando podia? Ter uma mansão como a dos Prado, completou Iracema. No início, foi necessidade. Depois, tornou-se uma escolha consciente. Queria que você valorizasse as pessoas pelo que são, não pelo que têm. Queria protegê-lo do mundo que conheci, onde pessoas como Murilo Prado prosperam. Letícia interveio, sua voz suave mas determinada. E meu pai sabe quem você é agora. Sim. Descobriu quando soube do noivado. E agora está tentando tomar minha empresa, assim como tomou minha patente 30 anos atrás. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Gustavo levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. Quando finalmente se virou, seu rosto mostrava uma mistura de mágoa e confusão. Toda a minha vida foi baseada numa mentira, então? As dificuldades financeiras que achei que tínhamos, os sacrifícios que pensei que você fazia. Os sacrifícios foram reais, filho, respondeu Iracema suavemente. Só não eram financeiros. E o que mais não sei sobre você? A mágoa em sua voz cortava como uma faca. O que mais você escondeu todos esses anos? Iracema enfrentou o olhar do filho. Era a hora da verdade completa. A Vasconfarma, no início, foi construída com um propósito além do sucesso. Foi minha forma de vingança contra Murilo Prado. Letícia ofegou, e Gustavo empalideceu. Planejei cada movimento estratégico para um dia destruir o império dele, como ele destruiu meu futuro. Iracema baixou os olhos. Até recentemente, eu estava prestes a adquirir uma subsidiária importante da empresa dele. Então nosso relacionamento para você é só, o quê? Uma coincidência inconveniente no seu plano de vingança. A voz de Gustavo tremia de raiva agora. Não. Iracema aproximou-se, mas ele recuou. Quando descobri quem era o pai de Letícia, fiquei devastada pelo que isso significaria para você, para nós. Para sua vingança, você quer dizer. Gustavo, interveio Letícia gentilmente, sua mãe está nos contando a verdade agora. Isso significa algo. Ele se afastou de ambas, dirigindo-se à porta. Preciso pensar. Isso é demais. Quando a porta fechou atrás dele, Iracema desabou no sofá. 30 anos de segredos revelados em minutos, e o custo podia ser o amor de seu filho. Letícia sentou-se ao lado dela, surpreendentemente calma. Ele vai voltar, disse a jovem. Só precisa de tempo. Como você pode estar tão tranquila? Perguntou Iracema. Acabei de confirmar que seu pai não é o homem que você pensava que fosse. Letícia sorriu tristemente. Na verdade, é exatamente o homem que suspeitei que fosse nos últimos anos. Só não queria acreditar. As duas mulheres permaneceram sentadas em silêncio, unidas por uma verdade dolorosa e pela incerteza do que viria a seguir.
A revelação estava completa, mas seu impacto apenas começava. A chuva castigava São Paulo naquela tarde, transformando as ruas em rios e o céu em uma massa cinzenta e opressora. 3 dias haviam se passado desde a revelação, e Iracema não tinha notícias de Gustavo além de uma breve mensagem: preciso de tempo. Em seu escritório na Vasconfarma, ela tentava concentrar-se nos relatórios financeiros, mas sua mente vagava. O telefone tocou, era Tadeu, sua voz incomumente tensa. Dona Iracema, temos uma emergência. O conselho convocou uma reunião extraordinária para amanhã. E não foi a senhora que solicitou. Um frio percorreu sua espinha. Murilo Prado. Aparentemente. E há rumores de que 3 conselheiros estão apoiando a oferta de aquisição dele. Quem? Sampaio, Cordeiro e Mendes. Exatamente como Murilo havia dito no restaurante. Ele realmente tinha pessoas no conselho. Prepare os documentos da última pesquisa sobre imunossupressores. E chame Jurema imediatamente. Após desligar, Iracema abriu seu notebook pessoal, acessando arquivos protegidos. Se Murilo queria guerra, ela usaria sua última arma: documentos que provavam que a patente original que ele roubara dela tinha sido ligeiramente alterada de maneira antiética, resultando em efeitos colaterais que a empresa dele havia encoberto por anos. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Letícia. Consegui falar com Gustavo. Ele está no apartamento de um amigo. Está confuso, mas não zangado. Daily Tempo. Um alívio momentâneo em meio ao caos. Outra mensagem chegou logo em seguida, esta de um número desconhecido: os documentos sobre os efeitos colaterais. Sei que você os tem. Um escândalo arruinaria não apenas a mim, mas a reputação de Letícia também. Pense nisso. Murilo P. Iracema gelou. Como ele sabia sobre os documentos? O telefone tocou novamente. Jurema, sua voz urgente. Ira, temos um problema ainda maior. Acabo de receber informações que o conselho não está apenas considerando a oferta de Murilo. Eles têm evidências de que você usou fundos da empresa para uma investigação pessoal contra ele. Estão falando em processo por violação de deveres fiduciários. O quê? Isso é absurdo. É fabricado, obviamente. Mas convincente o suficiente para suspendê-la enquanto investigam. Iracema sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Uma armadilha perfeita. Se defendesse a empresa usando os documentos sobre os efeitos colaterais, colocaria em risco a reputação de Letícia, afetando Gustavo. Se não se defendesse, perderia a empresa que construíra do zero. Tem mais, continuou Jurema. Recebi uma ligação anônima alegando ter provas de que você falsificou resultados de pesquisas recentes para conseguir aprovação regulatória. Isso é completamente falso. Eu sei. Mas a acusação sozinha pode fazer as ações despencarem. Iracema sentou-se pesadamente, a tempestade lá fora ecoando a turbulência em sua vida. Murilo havia planejado tudo minuciosamente, atacando em múltiplas frentes, usando seu conhecimento pessoal contra ela. O que faço, Jurema? Você tem 2 opções: contra-atacar com tudo que tem, arriscando consequências para todos, incluindo Gustavo e Letícia, ou recuar estrategicamente. Recuar significaria perder tudo que construí. Talvez não tudo, disse Jurema leitamente. Tenho uma ideia, mas é arriscada. E precisaremos de ajuda. De quem? De alguém que Murilo jamais esperaria. Quando Jurema explicou seu plano, Iracema inicialmente balançou a cabeça em negação. Era impensável, arriscado, quase desesperado. Mas ao mesmo tempo, oferecia uma pequena chama de esperança. Naquela noite, sozinha em seu apartamento simples, Iracema contemplava a cidade chuvosa quando a campainha tocou. Abriu a porta para encontrar Gustavo, encharcado e com olheiras profundas, mas ali, finalmente ali. Posso entrar? Perguntou ele, sua voz rouca. Sempre, respondeu ela, sentindo lágrimas se formarem. Ele entrou silenciosamente, observando o apartamento como se o visse pela primeira vez. Por que aqui? Perguntou finalmente. Por que viver assim quando podia ter qualquer lugar? Porque aqui eu era apenas sua mãe, respondeu ela simplesmente. Não uma CEO, não uma mulher rica, apenas sua mãe. Algo suavizou no olhar dele, mas antes que pudesse responder, o telefone de Iracema tocou. Jurema, novamente. Ele aceitou, disse a advogada. Nosso plano pode funcionar.
Quem aceitou o quê? Perguntou Gustavo após ela desligar. Iracema hesitou, então decidiu pela verdade completa. Amanhã posso perder tudo, filho. Murilo armou um esquema para tomar minha empresa. Estamos tentando impedi-lo, mas as chances são pequenas. Gustavo observou-a longamente, como se medindo a sinceridade de cada palavra. Então, para a surpresa dela, ele disse: Letícia me contou sobre o plano dela e de Jurema. Vim para dizer que quero ajudar. Um pequeno raio de esperança em meio à tempestade perfeita. O sol mal havia nascido quando a equipe improvisada se reuniu no escritório de Jurema. Iracema, ainda processando o retorno de Gustavo ao seu lado, observava os outros presentes com uma mistura de esperança e apreensão. Então este é o plano, começou Jurema, distribuindo pastas. Operação Checkmate. Além dela e Gustavo, estavam presentes Tadeu, o sempre fiel assistente de Iracema, Conceição, cuja presença inicialmente surpreendera a todos, e, mais surpreendentemente, Letícia Prado, que sentava-se ereta, determinação evidente em seu olhar. Temos 4 horas antes da reunião do conselho, continuou Jurema. Cada um tem um papel crucial. Ela apontou para um quadro branco onde havia desenhado um diagrama detalhado. Tadeu, você cuidará da parte técnica. Precisamos de acesso a todos os servidores da Vasconfarma, especialmente os que contêm as pesquisas legítimas que Murilo está tentando difamar. Tadeu assentiu, ajustando os óculos. Já comecei os backups em servidores seguros. Letícia, Jurema voltou-se para a jovem, sua parte é a mais delicada. Tem certeza que quer seguir com isso? Absoluta, respondeu ela firmemente. Amo meu pai, mas o que ele está fazendo é errado. Não posso compactuar com isso. Gustavo apertou a mão da noiva, orgulho evidente em seu olhar. Iracema sentiu uma onda de admiração pela jovem que arriscava tanto. E eu? Perguntou Conceição, ajustando o chale nos ombros. Por que preciso estar aqui? Jurema sorriu. Porque você, Conceição, é nossa arma secreta. A pessoa que conhece cada detalhe da vida pessoal de Iracema nos últimos 30 anos. A testemunha perfeita. A governanta ergueu as sobrancelhas, mas assentiu gravemente. E você, Gustavo, continuou Jurema, precisará confrontar diretamente o Sr. Prado. É um risco, mas ele nunca esperará isso. Estou pronto, respondeu ele, embora sua voz traísse nervosismo. Iracema levantou-se, incapaz de conter-se mais. Não posso permitir que vocês se arrisquem assim. Especialmente você, Letícia. É seu pai. Um pai que está disposto a destruir vidas por poder, respondeu Letícia suavemente. Incluindo a minha, potencialmente. Preciso fazer isso, dona Iracema. Por mim mesma. Um silêncio respeitoso seguiu-se, quebrado por Jurema retomando os detalhes do plano. Cada movimento foi meticulosamente explicado, cada contingência considerada. 2 horas depois, enquanto os outros finalizavam os preparativos, Iracema encontrou Gustavo sozinho na pequena copa, preparando o café. Você não precisava voltar, disse ela suavemente. Ainda estou processando o que está aqui, depois de tudo que revelei. Gustavo virou-se, seu rosto mostrando a maturidade que ela nem sempre reconhecia nele. Fiquei furioso, magoado, confuso, admitiu ele. Ainda estou, em parte. Mas então percebi algo importante. O quê? Que toda a minha vida, enquanto eu acreditava que vivíamos com recursos limitados, você estava me ensinando o valor mais importante, integridade. Ele sorriu levemente. A ironia é que usou uma mentira para ensinar verdade. Iracema sentiu as lágrimas que vinha contendo começarem a cair. Você sempre foi minha prioridade, filho. Cada decisão, mesmo as erradas, foi pensando em você. Eu sei. Ele hesitou. E é por isso que estou aqui. Porque entendi que sua empresa não é apenas um negócio ou uma vingança. É seu legado. Algo que construiu do nada, como forma de superação. Um legado que quero que seja seu um dia, se desejar, respondeu ela. Gustavo balançou a cabeça, surpreendendo-a. Não quero seu império, mãe. Quero construir o meu, com minhas próprias mãos, como você fez. Mas hoje, lutaremos para proteger o seu. A porta abriu-se e Letícia entrou, seu celular na mão, expressão grave. Acabei de receber uma mensagem do meu pai. Ele sabe que estou com vocês. Um arrepio percorreu a sala. Como? Perguntou Iracema.
Não sei. Mas ele diz. Ela engoliu em seco. Diz que se eu seguir com isso, ele garantirá que eu nunca mais tenha o sobrenome Prado. Que me deserdará completamente. Gustavo abraçou-a imediatamente. Não precisamos fazer isso, amor. É pedir demais. Letícia afastou-se gentilmente, enxugando uma lágrima solitária. Não, Gustavo. É exatamente por isso que precisamos seguir em frente. Um pai que usa ameaças para controlar a filha não é um pai de verdade. Ela endireitou os ombros. Além disso, não preciso do dinheiro dele. Tenho minha própria carreira, minha própria vida. Naquele momento, Iracema viu em Letícia o mesmo espírito indomável que a própria possuía. E sentiu, pela primeira vez, que talvez, apenas talvez, tivessem uma chance contra Murilo Prado. Estamos prontos? Perguntou Jurema, entrando na copa. 5 cabeças assentiram em determinação silenciosa. Então vamos. Operação Checkmate começa agora. Enquanto saíam para o estacionamento, Gustavo segurou o braço de Iracema por um momento. Qualquer que seja o resultado hoje, prometa uma coisa. O quê? Que a partir de agora, só haverá verdade entre nós. Iracema assentiu, sentindo um peso de décadas começar a se dissipar. Prometo. A imponente sala de reuniões da Vasconfarma, com sua mesa oval de mogno e vista panorâmica de São Paulo, estava repleta de tensão. Os 12 membros do Conselho Administrativo ocupavam suas cadeiras habituais, enquanto Murilo Prado e 2 advogados sentavam-se ao lado oposto de Iracema. Agradeço a presença de todos nesta reunião extraordinária, começou Teodoro Sampaio, presidente do Conselho, aparentemente, um dos traidores aliados a Murilo. Temos assuntos urgentes a tratar. Iracema manteve a expressão neutra, embora se o coração martelasse. Jurema, ao seu lado, sussurrou, onde está Letícia? Deveria estar aqui já. Senhores e senhoras, continuou Sampaio, fomos convocados para discutir 2 questões graves, uma oferta de aquisição da Prado Farmacêuticos, acusações preocupantes contra nossa CEO. Murmúrios percorreram a sala. Murilo Prado sorria discretamente, confiante como um predador que sabe que a presa está encurralada. Antes de prosseguirmos, interviu Jurema, levantando-se, gostaria de solicitar que qualquer membro do Conselho com comunicações prévias com o Sr. Prado se declare impedido por conflito de interesse. Sampaio franziu o senho. Doutora Santana, isso é desnecessário e ofensivo. É procedimento padrão em situações de possível aquisição hostil, rebateu ela calmamente. A menos que haja algo a esconder. O desconforto visível de 3 conselheiros, Sampaio, Cordeiro e Mendes, confirmou as suspeitas de Iracema. Vamos ao ponto, interrompeu Murilo impaciente. Apresentei uma oferta generosa pela Vasconfarma. Simultaneamente, vieram à tona evidências de que a doutora Vasconcelos utilizou recursos da empresa para vinganças pessoais, mais grave, falsificou resultados de pesquisas recentes. Ele fez um gesto, e um de seus advogados distribuiu pastas aos conselheiros. Estes documentos mostram transferências suspeitas e e-mails comprometedores. Iracema examinou rapidamente os documentos. Eram falsificações sofisticadas, e-mails que nunca escrevera, transferências que nunca autorizara. A armadilha era mais elaborada do que imaginara. Tudo isso é fabricado, declarou ela firmemente. Mesmo? Murilo ergueu uma sobrancelha. Temos testemunhas dispostas a confirmar. Quem? Desafiou Jurema. A porta da sala abriu-se suavemente, e Tadeu entrou. O sempre leal assistente de Iracema caminhou até a mesa, mas, para horror dela, posicionou-se ao lado de Murilo. Eu, disse ele simplesmente. A traição atingiu Iracema como um soco físico. Tadeu? Por quê? 15 anos de lealdade, dona Iracema, respondeu ele, sem conseguir olhá-la nos olhos. 15 anos sendo apenas seu assistente, quando mereço muito mais. O senhor Nogueira terá um cargo de direção na nova estrutura corporativa, explicou Murilo suavemente. Talento reconhecido, finalmente. Iracema sentiu o mundo girar. Tadeu conhecia tudo, cada arquivo, cada senha, cada estratégia. Com ele do lado de Murilo, suas chances eram praticamente nulas. Senhores conselheiros, Murilo continuou, sentindo a vantagem, sugiro votarmos imediatamente o afastamento temporário da doutora Vasconcelos enquanto as acusações são investigadas, e a aceitação preliminar da nossa oferta de aquisição.
Jurema levantou-se. Protestamos veementemente. Não houve tempo para defesa adequada. A evidência é clara, insistiu Sampaio. Votação imediata. Nesse momento, a porta abriu-se novamente. Letícia entrou, seguida por Gustavo e, para surpresa geral, por uma idosa senhora de aspecto simples, Conceição. Murilo empalideceu visivelmente. Letícia? O que significa isso? Desculpe o atraso, disse ela calmamente, aproximando-se da mesa. Tivemos que parar para pegar alguns documentos importantes. Murilo levantou-se, seu controle começando a falhar. Você não tem autorização para estar aqui. Nenhum de vocês tem. Na verdade, interveio Jurema. Convidei a doutora Letícia Prado como consultora independente em ética farmacêutica, dada sua posição na universidade. O senhor Gustavo está aqui como acionista minoritário da Vasconfarma. O quê? Tanto Murilo quanto Iracema expressaram surpresa simultânea. Sim, mãe, confirmou Gustavo. Descobri que tenho um pequeno percentual de ações em meu nome desde meus 18 anos. Iracema recordou-se, um presente que fizera secretamente, um fundo que ele nunca soubera existir. E quanto a esta senhora? Perguntou Sampaio, apontando para Conceição. Sou apenas uma empregada doméstica, respondeu Conceição com simplicidade. Mas uma que guardou cada recibo, cada documento e cada prova dos últimos 30 anos. Ela colocou sobre a mesa uma pasta gasta pelo tempo, incluindo os originais da pesquisa que o Sr. Prado roubou da dona Iracema quando ela estava grávida. Um silêncio sepulcral caiu sobre a sala. Isso é ridículo, protestou Murilo, embora sua voz traísse nervosismo. Documentos antigos sem relevância para a discussão atual. Pelo contrário, respondeu Letícia, seu tom profissional surpreendendo a todos. Como especialista em ética farmacêutica, posso atestar que estes documentos mostram alterações subsequentes feitas na fórmula original. Alterações que resultaram em efeitos colaterais graves que foram deliberadamente ocultados em testes clínicos. Ela abriu seu próprio notebook, exibindo gráficos e relatórios. Documentos que meu próprio pai escondeu por décadas, colocando lucro acima da segurança de pacientes. Murilo avançou em direção à filha, seu rosto contorcido em fúria. Você me traiu. Sua própria família. Não, pai, respondeu ela serenamente. Você traiu tudo o que deveria representar, como cientista, como empresário e como pai. Tadeu, visivelmente desconfortável agora, afastou-se de Murilo. Senhor Nogueira, chamou Jurema. Gostaria de reconsiderar sua posição? Colaboração com a justiça costuma resultar em penas reduzidas. O assistente empalideceu. Penas? Certamente. Falsificação de documentos corporativos, conspiração, fraude. Ela sorriu friamente. A lista é longa. Tadeu olhou para Murilo, depois para Iracema, parecendo calcular suas chances. Finalmente, com um suspiro derrotado, disse. Fui coagido. Tenho provas de como o Sr. Prado me abordou e me ameaçou. Seu miserável, explodiu Murilo, avançando em direção a Tadeu, apenas para ser contido por Gustavo. Acho que esta reunião tomou um rumo inesperado, comentou Jurema, dirigindo-se aos conselheiros chocados. Sugiro um recesso para que todos possam analisar os novos documentos apresentados. Sampaio, Cordeiro e Mendes trocaram olhares apreensivos, claramente percebendo que o jogo havia mudado. Concordo, disse Sampaio apressadamente. Um recesso de 30 minutos. Quando os conselheiros saíram, Murilo permaneceu, encarando Iracema com ódio puro. Não acabou, sibilou ele. Você pode ter vencido hoje, mas encontrarei outra forma. Não, pai, interveio Letícia, colocando-se entre eles. Acabou sim. A menos que queira que eu entregue à imprensa os documentos completos sobre os efeitos colaterais ocultados. Pela primeira vez, o poderoso Murilo Prado parecia pequeno, derrotado. Minha própria filha, murmurou ele. Por quê, Letícia? Por quê? Porque você me ensinou a valorizar a verdade e a integridade, respondeu ela tristemente. Só não percebi que eram lições que você mesmo nunca seguiu. A traição que Murilo planejara havia se voltado contra ele próprio. E no centro de tudo, Iracema observava com uma mistura de alívio e tristeza o preço que todos haviam pago por segredos e mentiras. Uma semana após o confronto na sala de reuniões, Iracema contemplava o pôr do sol de sua verdadeira casa,
Uma cobertura no Itaim Bibi que Gustavo visitava pela primeira vez. O apartamento, elegante mas sem ostentação, revelava mais sobre ela do que qualquer confissão. Paredes cobertas de livros, fotografias de Gustavo em cada fase da vida, e um pequeno laboratório onde ela ainda conduzia pesquisas pessoais. É estranho, comentou Gustavo, examinando uma fotografia de sua formatura. Ver todas essas memórias em um lugar que nunca conheci. Este sempre foi meu refúgio secreto, admitiu Iracema. Onde eu podia ser completamente eu mesma. Eles se sentaram na varanda, a cidade se iluminando gradualmente abaixo deles. O silêncio entre mãe e filho não era mais tenso como nos dias anteriores. Havia se transformado em algo contemplativo, quase confortável. Como Letícia está lidando com tudo? Perguntou Iracema finalmente. Gustavo suspirou. Dia a dia. A Prado Farmacêuticos está enfrentando investigações sérias depois que alguns documentos vazaram misteriosamente para a Anvisa. Ele lançou um olhar questionador à mãe. Não fui eu, respondeu ela honestamente. Mas não posso falar por Jurema. Ambos sorriram, compreendendo que algumas batalhas continuariam sendo travadas nos bastidores. Murilo renunciou à presidência, continuou Gustavo. As ações despencaram. Ele perdeu muito, financeiramente. E emocionalmente? Ele e Letícia. Ele ligou para ela ontem. Primeira comunicação desde tudo. Foi breve, tenso, mas foi um começo. Gustavo encolheu os ombros. Família é complicado. Sim, concordou Iracema suavemente. É complicado. O interfone tocou, interrompendo o momento. Era o porteiro, anunciando a chegada de Jurema, surpreendentemente, de Conceição. Convidei as duas, explicou Iracema. Para celebrarmos. Celebrarmos o quê? Novos começos. Quando as visitas chegaram, trouxeram consigo uma energia diferente. Jurema, sempre elegante em seu terno vermelho, carregava uma pasta e uma garrafa de champanhe. Conceição, desconfortável em um ambiente tão luxuoso, trazia uma torta caseira. Os 3 conselheiros renunciaram, anunciou Jurema, servindo champanhe em taças de cristal. O novo conselho foi eleito hoje. Unânime apoio à sua permanência como CEO, Ira. E Tadeu? Perguntou Iracema, aceitando uma taça. Cooperando plenamente com as investigações. Jurema sorriu sardonicamente. É surpreendente como a perspectiva de prisão torna as pessoas honestas. Ele era um bom assistente, refletiu Iracema. Só queria reconhecimento. Que poderia ter pedido, em vez de trair, observou Conceição secamente, distribuindo fatias de torta. Algumas pessoas tomam o caminho mais difícil para coisas simples. Gustavo aceitou sua torta, observando Conceição com nova admiração. Nunca imaginei que nossa governanta simples fosse tão estrategista. Conceição riu, um som surpreendentemente jovial. 40 anos trabalhando em casas de ricos ensina muito sobre natureza humana, menino. A conversa fluiu naturalmente, tocando em planos futuros, lembranças passadas e lições aprendidas. Foi Iracema quem finalmente trouxe à tona o assunto mais delicado. Gustavo, há algo que preciso lhe perguntar. Algo importante. Todos silenciaram, sentindo a seriedade no tom dela. O que decidiu sobre o casamento? Você e Letícia ainda. Vamos nos casar, confirmou ele. Na verdade, decidimos acelerar os planos. Mês que vem, uma cerimônia pequena. Tão rápido? Por quê? Gustavo hesitou, trocando olhares com as outras mulheres. Porque Letícia foi convidada para um doutorado em Londres. Partimos em 2 meses. A notícia atingiu Iracema como um balde de água fria. Londres? Mas sua vida, seu trabalho. Começa um mestrado em engenharia biomédica lá, explicou ele calmamente. É algo que sempre quis, mas nunca me permiti considerar por acreditar que não tínhamos condições. A ironia não escapou a ninguém. Entendo, disse Iracema lentamente. É uma excelente oportunidade para vocês dois. Não é permanente, mãe. 2 anos, talvez 3. Um silêncio pesado seguiu-se, até que Jurema interveio. Na verdade, isso pode ser perfeito, Ira. Lembra-se daquela ideia de expandir a Vasconfarma para a Europa? O escritório em Londres. Iracema olhou para a amiga, compreendendo lentamente. Você está sugerindo.
Que talvez seja a hora da CEO tirar alguns meses por ano para trabalhar remotamente. De Londres. Jurema sorriu. O conselho acabou de aprovar a estrutura de copresidência que você propôs anos atrás. Copresidência? Questionou Gustavo. Eu e Jurema, explicou Iracema. Ela cuidando da parte legal e administrativa, eu da pesquisa e desenvolvimento. Foi um plano que elaboramos há anos, mas nunca implementamos. Porque você nunca quis dividir o controle, observou Jurema. Sempre precisou ter as rédeas de tudo. Talvez seja a hora de soltar um pouco, admitiu Iracema, olhando para o filho. De confiar mais, controlar menos. Conceição levantou sua taça. Um brinde, então. A superação. Não apenas de inimigos externos, mas de nossos próprios medos e hábitos. Eles brindaram, e por um momento, Iracema permitiu-se sentir algo que raramente experimentara em sua vida adulta: paz. Não uma paz baseada em controle ou segurança, mas na aceitação de incertezas e possibilidades. Há mais uma coisa, disse Gustavo, colocando sua taça na mesa. Letícia e eu gostaríamos que você, mãe, fosse conosco a um jantar especial amanhã. Jantar. Na casa dos pais dela. Um último encontro familiar antes que Murilo parta para seu retiro espiritual na fazenda no interior. A ironia na voz de Gustavo era evidente. Todos sabiam que o retiro era uma forma discreta de Murilo se afastar dos escândalos iminentes. Iracema hesitou. Não sei se sou bem-vinda lá. Ângela ligou pessoalmente para fazer o convite e insistiu Gustavo. Disse que há muito a ser discutido. E que está na hora de enterrar o passado. Contra todas as expectativas, Iracema sentiu um sorriso se formar. Nesse caso, acho que precisarei decidir o que vestir. Seja você mesma, sugeriu Conceição simplesmente. Sem disfarces desta vez. As palavras simples carregavam uma profundidade que não escapou a ninguém. Era a hora de Iracema Vasconcelos se apresentar ao mundo, e à família de seu filho, exatamente como era. Nem vítima, nem vingadora, apenas uma mulher que sobrevivera, prosperara, finalmente, aprenderá a perdoar. Inclusive a si mesma. A mansão dos Prado parecia diferente à luz do dia. Menos intimidante, mais melancólica. Quando o motorista abriu a porta para Iracema, ela hesitou brevemente, ajustando o vestido elegante que escolhera cuidadosamente, nem ostentação exagerada, nem falsa simplicidade. Apenas ela mesma, finalmente. Pronta? Perguntou Gustavo, oferecendo o braço. Tanto quanto posso estar, respondeu ela com um sorriso tenso. Letícia esperava na porta, um misto de nervosismo e determinação em seu rosto jovem. Abraçou Iracema calorosamente, sussurrando, obrigada por vir. Significa muito para mim. O interior da casa estava estranhamente silencioso, sem os funcionários que normalmente circulavam. Na sala de estar, apenas Ângela aguardava, impecavelmente vestida como sempre, mas com algo novo em seus olhos, uma vulnerabilidade que Iracema jamais imaginara ver. Bem-vinda, Iracema, disse ela, usando o primeiro nome como uma oferta de paz. Por favor, sente-se. Murilo não se juntará a nós? Perguntou Iracema diretamente. Ângela trocou um olhar com a filha. Ele virá para o almoço. Pedi este momento antes, para conversarmos, mulher para mulher. A franqueza surpreendeu a todos. Mamãe. Letícia parecia confusa. Querida, poderia mostrar a Gustavo aqueles livros na biblioteca que mencionei? Gostaria de falar com Iracema a sós. Quando os jovens saíram relutantemente, um silêncio desconfortável preencheu a sala. Ângela serviu chá de um bule de prata, suas mãos ligeiramente trêmulas, outro sinal de humanidade que contradizia sua fachada perfeita. Sei o que Murilo fez a você no passado, começou Ângela sem preâmbulos. Sempre soube. Iracema aceitou a xícara, mantendo expressão neutra. E nada. Não fiz nada. Ângela encarou sua própria xícara. Era esposa dele, apoiava suas decisões. Fechei os olhos para muitas coisas ao longo dos anos, convencendo-me que era o custo do sucesso. Por que está me dizendo isso agora? Porque Letícia me mostrou que existe outro caminho. Que integridade não é negociável. Ângela finalmente olhou diretamente para Iracema. Ela é muito parecida com você, sabia? Tem a mesma força, a mesma determinação. Ela é extraordinária, concordou Iracema. Vocês criaram uma filha notável.
Não, corrigiu Ângela suavemente. Ela se tornou notável apesar de nós, não por nossa causa. O som de passos interrompeu a conversa. Murilo entrou, mais envelhecido do que Iracema lembrava de apenas uma semana atrás. Ele parou ao ver as duas mulheres sentadas juntas, um quadro que jamais imaginara. Iracema cumprimentou ele formalmente. Obrigado por vir. Foi convidada por sua filha, respondeu ela. Como poderia recusar? Um silêncio tenso seguiu-se, quebrado por Gustavo e Letícia retornando à sala. Letícia aproximou-se do pai, beijando no rosto, um gesto automático, mas distante. Vamos almoçar, sugeriu Ângela, levantando-se. Preparei pessoalmente hoje. Dispensei os funcionários. Você cozinhou. Murilo parecia genuinamente surpreso. Há muitas coisas sobre mim que você não sabe, querido, respondeu ela com um sorriso enigmático. Ou esqueceu? A sala de jantar, com sua mesa para 12 pessoas, parecia absurdamente grande para apenas 5. Ângela havia escolhido colocar todos em uma extremidade, aproximando-os fisicamente, pelo menos. Durante o primeiro prato, a conversa manteve-se em território seguro, planos para Londres, o campo de pesquisa de Letícia, o interesse de Gustavo em biomedicina. Foi durante o prato principal que Murilo finalmente abordou o elefante na sala. Iracema, começou ele, colocando os talheres cuidadosamente ao lado do prato. Pedi este encontro porque tenho algo importante a dizer. Todos congelaram. Letícia lançou um olhar preocupado ao pai. Há 30 anos, eu cometi um erro terrível, continuou ele, cada palavra parecendo arrancar-se dolorosamente. Não apenas um erro de negócios, mas um erro moral. Roubei seu trabalho quando você estava mais vulnerável. Destruí seu futuro para construir o meu. A confissão, tão direta e sem desculpas, chocou Iracema. Por que está admitindo isso agora? Porque perdi algo muito mais valioso que dinheiro ou poder. Ele olhou para Letícia. Perdi o respeito da minha filha. E talvez, ao admitir a verdade, eu possa começar a recuperá-lo. Pai. A voz de Letícia embargou. Estou assinando um documento, continuou Murilo, reconhecendo formalmente que a patente original do Imunovax era sua. Todos os royalties futuros serão redirecionados para uma fundação de pesquisa em seu nome. Isso não apaga o que aconteceu, respondeu Iracema calmamente. Não, não apaga. Nada pode. Murilo olhou diretamente para ela. Mas talvez possa começar a corrigir alguns danos. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som inesperado de Iracema rindo, não uma risada amarga ou sarcástica, mas genuinamente surpresa. 30 anos, disse ela, balançando a cabeça. 30 anos esperando por este momento, imaginando como seria, o que eu sentiria. Ela olhou para Gustavo, depois para Letícia. E agora que chegou, percebo que não é sobre você, Murilo. Nem sobre mim. É sobre eles. O que quer dizer? Perguntou Ângela. Que aceito suas desculpas e sua oferta, respondeu Iracema. Não por vingança satisfeita ou justiça tardia, mas porque nossos filhos merecem começar sua vida juntos sem o peso de nossa história. Murilo assentiu lentamente, compreensão crescendo em seu olhar. E há uma condição, acrescentou Iracema. Qual? A fundação será administrada por Letícia quando ela retornar de Londres. Seu conhecimento em ética farmacêutica será valioso. Letícia ofegou surpresa. Eu? Se quiser, confirmou Iracema. Seria uma honra trabalhar com você. A jovem olhou para o pai, que assentiu em aprovação silenciosa. E quanto a nós? Perguntou Murilo finalmente. Você e eu. Iracema considerou a pergunta, sentindo o peso de 3 décadas de amargura, determinação, finalmente, libertação. Não seremos amigos, Murilo. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. Mas podemos ser. Ela buscou a palavra certa. Podemos ser pessoas que escolheram paz em vez de guerra. Por amor aos nossos filhos. Gustavo apertou a mão da mãe sob a mesa, um gesto de orgulho e gratidão. Ângela ergueu sua taça. A paz, então. E ao futuro. 5 taças se encontraram no centro da mesa, um momento imperfeito, honesto e profundamente humano. Não era um final feliz de conto de fadas, mas algo mais valioso, um novo começo baseado em verdade, não em ilusões. E enquanto observava os rostos ao redor da mesa,
Iracema percebeu que, finalmente, após 30 anos vivendo em função do passado, ela estava pronta para olhar para o futuro. Um futuro onde sua verdadeira riqueza não estava em sua conta bancária ou em seu título de CEO, mas nos valores que, apesar de todos os seus erros, conseguirá transmitir ao filho. 6 meses depois, o apartamento de Iracema em Pinheiros, que ela decidirá manter, apesar de tudo, estava iluminado pelo sol da tarde. Caixas espalhavam-se pela sala, algumas já fechadas e etiquetadas, outras ainda abertas, recebendo objetos cuidadosamente selecionados. Tem certeza que quer levar isso? Perguntou Conceição, segurando uma velha chaleira. Absoluta, respondeu Iracema, envolvendo-a em papel bolha. Foi a primeira coisa que comprei quando comecei a reconstruir minha vida. Um símbolo. Conceição sorriu, compreendendo. Nos últimos meses, testemunhara uma transformação em sua patroa, não uma mudança dramática de personalidade, mas um gradual desabrochar, como se Iracema finalmente se permitisse existir plenamente, sem máscaras ou armaduras. O interfone tocou. Era Jurema, chegando para o jantar de despedida. Então é oficial? Perguntou a advogada, entrando com uma garrafa de vinho e observando as caixas. Realmente vai passar 6 meses por ano em Londres. O conselho aprovou por unanimidade, confirmou Iracema. Você assume a presidência executiva durante minhas ausências. As ações subiram 2 pontos quando anunciamos. Jurema riu. O mercado aprova a sua decisão de viver um pouco, finalmente. As 3 mulheres sentaram-se na varanda, onde a mesa estava posta para um jantar simples. A conversa fluiu naturalmente entre negócios, fofocas e planos futuros. E a fundação? Perguntou Conceição, servindo arroz. Como estão os preparativos? A Fundação Vasconcelos de Pesquisa Médica será inaugurada oficialmente quando Letícia retornar de Londres, explicou Iracema. Mas já começamos o trabalho preliminar. Surpreendentemente, Ângela tem sido uma aliada valiosa no planejamento. E Murilo? Perguntou Jurema. Mantém distância respeitosa. Vendeu a maioria de suas ações na Prado Farmacêuticos. Ouvi dizer que está escrevendo memórias. Deve ser uma leitura interessante, comentou Jurema secamente. O som de chaves na porta interrompeu a conversa. Gustavo entrou, carregando mais caixas vazias, seguido por Letícia. Desculpem o atraso, disse ele, beijando as 3 mulheres. O trânsito estava impossível. Trouxemos sobremesa, anunciou Letícia, exibindo uma caixa de doces. Dos Brigadeiros da Conceição. A governanta sorriu, orgulhosa. A pequena confeitaria que abrirá com a ajuda financeira de Iracema já se tornará um sucesso no bairro. Como foi o dia de vocês? Perguntou Iracema, observando com satisfação os jovens se acomodarem à mesa. Faltavam apenas 2 semanas para a partida deles para Londres, e 1 mês até sua própria mudança temporária. Bom, respondeu Gustavo, trocando olhares cúmplices com Letícia. Na verdade, temos uma notícia. O silêncio expectante que se seguiu foi quase cômico. Estou grávida, anunciou Letícia, seu rosto iluminando-se. De 10 semanas. Conceição foi a primeira a reagir, levantando-se para abraçar a jovem. Jurema aplaudiu, enquanto Iracema permaneceu momentaneamente paralisada, uma avalanche de emoções percorrendo-a. Mãe, chamou Gustavo, preocupado com seu silêncio. Está tudo bem. Iracema finalmente levantou-se, lágrimas não contidas rolando por suas faces. Estou mais que bem, conseguiu dizer, abraçando o filho e a nora simultaneamente. Estou completa. Mais tarde, quando a sobremesa foi servida e planos para o bebê dominaram a conversa, Iracema observou o grupo ao seu redor com uma clareza nova. Sua família havia se expandido de maneiras inesperadas, não apenas Gustavo e o futuro neto, mas também Letícia, Jurema e Conceição, cada uma ocupando um espaço vital em seu coração. Um brinde, propôs Jurema, erguendo sua taça. A família que escolhemos. E aos segredos que não mais precisamos guardar, acrescentou Iracema. Quando a noite avançou e as visitas começaram a se despedir, Gustavo permaneceu, ajudando a mãe a organizar mais algumas caixas. Sabe o que é engraçado? Comentou ele, embalando uma fotografia antiga. Durante anos, achei que te conhecia completamente. Agora percebo o quanto ainda tenho a aprender sobre você. Isso te incomoda? Perguntou ela, hesitante. Não. Ele sorriu. Na verdade,
Estou ansioso pela jornada. Sozinha, horas depois, Iracema abriu uma última caixa que mantivera escondida por anos. Dentro, um caderno desgastado, seu diário de quando estava grávida de Gustavo, cheio de sonhos, medos e planos para o futuro. Na última página, uma promessa escrita por uma jovem cientista desesperada: farei o que for preciso para dar a você, meu filho, uma vida de valores verdadeiros. Para que saiba que o caráter vale mais que dinheiro, que integridade vale mais que poder. Ela traçou as palavras com os dedos, percebendo que, apesar de todos os seus erros e mentiras, de alguma forma conseguirá cumprir aquela promessa essencial. Seu telefone tocou, uma mensagem de Gustavo: esqueci de perguntar. Que nome você daria ao seu neto ou neta? Iracema sorriu, respondendo sem hesitação: um nome que signifique verdade. Porque é o bem mais precioso que podemos deixar. Do outro lado da cidade, na mansão que parecia cada dia mais vazia, Murilo Prado contemplava uma fotografia de Letícia criança. Seu telefone iluminou-se com a notícia da gravidez, enviada por Ângela. Por um momento, considerou ligar para a filha, mas hesitou, e certo se havia conquistado esse direito. Em vez disso, enviou uma mensagem simples: felicidades. O bebê terá uma avó maravilhosa em Iracema. Em seu pequeno apartamento acima da confeitaria recém-aberta, Conceição sorria enquanto preparava receitas para o dia seguinte. Na parede, uma fotografia nova: ela, Iracema, Gustavo, Letícia e Jurema, todos sorrindo sob o sol de um domingo recente. Uma família improvisada, e perfeita, real. E no apartamento de Pinheiros, Iracema Vasconcelos finalmente dormia em paz, sem segredos pesando em seus sonhos. O dinheiro que escondera por tanto tempo agora seria usado abertamente, não para ostentar ou impressionar, mas para criar, nutrir e apoiar. Para construir um legado baseado não apenas em sucesso, mas em significado. Seu último pensamento antes de adormecer foi simples e profundo. Às vezes, precisamos perder tudo, ou fingir que perdemos, para descobrir o que realmente importa. E às vezes, a maior riqueza não está no que ganhamos, mas no que escolhemos compartilhar.